em diante. Diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Eu procurei saber, provavelmente essa Isabel continua com a Bíblia aberta. Nós vamos continuar lendo. A Bíblia diz que ela e o seu esposo eram avançados em idade, e nós podemos ver na Bíblia outras pessoas ou outros casais que, sendo também já velhos ou de idade, também não tinham filhos, como Sara e Abraão, e outros que a Bíblia relata que eram mulheres estéreis, e esta mulher com o seu esposo queriam ter filhos e oravam e esperavam a graça de Deus sobre a vida deles. Provavelmente ela devia ter aí os seus 60, talvez um pouco mais ou menos. Por isso a Bíblia diz que eles eram avançados em idade. O verso 8 diz: ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficará mudo e não poderás falar até um dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditasses nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Verso 21. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Dá uma parada aí.
Nós vamos ver que aqui diz que nos dias dos profetas, Zacarias ele foi escolhido, ele foi nomeado. Tiraram sorte, julgaram, perguntaram, olharam, e caiu exatamente no tempo para que Zacarias pudesse estar diante do Senhor, na casa do Senhor, realizando incenso, queimando incenso. E como ele era sacerdote, aconteceu, ou sucedeu que ele foi escalado para aquele trabalho. Alguns comentaristas dizem que haviam 3 tipos de sacerdotes trabalhando. Alguns dizem outras formas, mas alguns dizem isso, que um chegava e tirava a cinza do altar, do culto anterior, o outro vinha com uma vasilha, com uma panela de barro ou de ferro, com uma vasilha com brasas acesas e colocava diante do altar de sacrifício. E o outro vinha, que era o mais importante ainda, para fazer ali o incenso, derramar o perfume, derramar as coisas para que a fumaça subisse. Então era um dos trabalhos mais importantes. Um vinha, limpava, tirava o que aconteceu no culto passado, o outro vinha, preparava, e o outro vinha e intercedia pelo povo. E Zacarias foi esse que estava ali para interceder. E nós vemos que a palavra de Deus diz que enquanto ele estava realizando o trabalho do Senhor, provavelmente 2, 3 vezes por dia, esse Zacarias provavelmente deve ter ficado alguns dias ali, porque segundo alguns comentaristas, dizem que o turno dele era de uma semana, entrava no sábado e saía no outro sábado. E nós vamos ver que por algum período, não sei, talvez uma semana, como dizem alguns comentaristas, ou alguns dias, ele então estava ali preparando as coisas para a adoração ao Senhor, intercedendo pelo povo, quando lhe aparece o anjo e se coloca ao lado direito, onde ele estava realizando o incenso, adoração ao Senhor, intercedendo pelo povo. E o anjo então lhe diz essas palavras, que ele então seria pai, e que ele seria agraciado, seria abençoado com um filho. Ele não entendia porque Jacó estava avançado em dias, a sua idade. Como pode isso acontecer? Como às vezes nós passamos por algumas dificuldades e alguém nos traz uma palavra e diz, olha, não preocupe, porque vai melhorar. Mas como? Se está difícil, se eu não consigo resolver nada, se a cada dia piora. Como? Se não há mais jeito. Mas alguém sempre levantado por Deus nos traz uma palavra, ou lemos a própria palavra de Deus, e o próprio Deus nos fala através das suas escrituras, não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Levanta-te e anda. Deus poderoso. Há uma esperança para nós. Glória a Deus. Porque de uma forma ou de outra, Deus sempre irá falar conosco. Amém. Aleluia. Às vezes nós não entendemos, ou às vezes até ouvimos e duvidamos, como foi o caso dele. Já velho, não tendo filhos, sua esposa velha, o anjo lhe aparece, de repente diz, você vai ser pai. Não é fácil. E então ele pergunta como? E o anjo então lhe dá as dicas. E diz, olha, vai acontecer assim, daqui a um tempo sua esposa vai ficar grávida, você vai ser pai, o nome dele será João, ele será grande, ele vai levar o povo à presença de Deus, muitos vão se converter por causa dele, pela pregação dele, na frente dele irá o Espírito de Deus guiando, ele não será dado a vinho, a bebida forte, mas ele será um separado para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quantos de nós gostaríamos ou queremos que os nossos filhos sejam separados para o Senhor?
Que o Espírito de Deus apodere-se deles. Que sejam guiados pelo Senhor. Que Deus se manifeste através deles. Porque é para isso que nós estamos aqui. Para apresentar nossa família diante de Deus. Para mostrar aos nossos filhos que há um Deus capaz de guardar Glória a Deus. de todo o mal. Aleluia. E o anjo diz, olha, porque você duvidaste, você vai ficar mudo, não falarás. Durante um tempo, durante esse período da gestação, da gravidez de sua esposa, você não dará uma palavra. E a Bíblia diz então que ele termina o serviço dele, o tempo de estar ali. E ele custa sair, o povo está do lado de fora, o esperando, orando, e ele lá realizando os rituais a favor do povo. E o povo do lado de fora também orando e esperando para ver o que havia acontecido, o que havia dito, o que Deus havia falado, o que ele traria de novo para o povo. Todos à espera. Quando ele sai, já um pouco depois do seu horário normal, ele não fala nada. Ele simplesmente traz ou faz gestos, gesticula, e o povo entende, pelos atos daquele homem já de idade, um sacerdote, um homem de Deus, um homem que estava na casa de Deus, realizando a obra de Deus, sai sem falar. Eles então começam a imaginar, algo grande aconteceu lá dentro. Algo diferente aconteceu ali. E ele então termina o seu período e vai para casa. Nós vamos entender, vamos ler aqui um pouco mais o verso 24. Vamos ver o verso 24. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu. Ou seja, ela ficou grávida e ocultou-se por 5 meses. Ela escondeu a gravidez. Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu próprio, a minha tristeza, a minha vergonha perante os homens. Verso 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Vamos dar uma paradinha aqui e entendam. Isabel, ela era de idade. O anjo aparece para o seu esposo, o anjo aparece para ela, fala com ela. Como apareceu para o seu esposo, aparece para ela. Ela fica 5 meses escondendo a gravidez. E o anjo então, enquanto ela está gerando, está grávida por alguns meses, o anjo agora vai visitar uma outra mulher. Só que essa mulher é nova, é inexperiente. A outra já é velha. Embora não tenha filhos, é vivida. Já havia cuidado de outras crianças. Esta outra é uma jovem, nova, ainda não era casada, estava para realizar os seus sonhos. E o anjo aparece e diz essas palavras para ela: você foi achada com graça diante de Deus. Deus se agradou de você. E você vai dar à luz a uma criança. Irmãos, imagine essa situação. Uma jovem, ainda sem casar, inexperiente, aparece o anjo e diz: olha, você é separada.
Os outros, diz a Bíblia, que eram tementes a Deus, eram sinceros, eram retos, faziam a vontade de Deus, vinham de uma linhagem sacerdotal. Já tinham uma experiência, embora não tivesse filhos, tinham uma experiência com Deus, sabendo que Deus poderia realizar milagres. Essa outra jovem foi pega de surpresa. Vamos seguir. Verso 31. Eis que concederás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Lembram que os dois aqui é citado os nomes. Lá diz, chamará João, será grande, profeta, mudará a vida de muitos. Esse é Jesus. 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Que coisa linda! Imagina uma jovem inexperiente dizendo, olha, eu vou ficar grávida sem estar casada, eu vou ser mãe de um homem muito poderoso, que vai estar vindo de uma linhagem de grandes homens, de reis, porque Davi era rei, a sua linhagem. Glória a Deus, aleluia. Será filho de Deus. Algo especial, algo tremendo na vida dessa jovem. Verso 34. Então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e com a sua sombra te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aquela jovem ficou tão assustada que o anjo olha para ela, ela diz, como? Não sou casada, não tenho um marido, como vou ter filhos? O anjo então vem consolando-a e diz, olha, lembra de Isabel, sua parente, sua prima? Sim, ela é velha. Sim, eu sei. Ela nunca pôde ter filhos. Sim, eu sei. É estéril. Pois é, a graça de Deus também está sobre ela. Amém, e ela está gerando agora uma criança já há 6 meses. Glória a Deus. Então entenda que o que vai acontecer com você é o mesmo milagre que está acontecendo com ela. Aleluia. Formas diferentes, uma já mais velha, outra já mais nova, inexperiente. O que Deus faz aqui é algo lindo. Amém, Jesus. Deus pega alguém já com experiência, embora não tivesse filhos, mas já de idade, bem experiente de vida, e diz, olha, ela já está grávida, não preocupe. Quando começar a surgir algo novo no seu corpo, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Eu quero dizer para você uma coisa, Deus está no controle da sua carreira, da nossa vida. Não importa o que dizem, não importa o que aconteça, não importa as turbulências que venham ao nosso redor. Nós precisamos entender, ainda que doa, ainda que a ferida seja cada vez pior, eu quero que você entenda nessa manhã, Deus não esqueceu da sua igreja, Deus não esqueceu de Morumbi, Deus não esqueceu de você. Não sei a sua situação, mas eu sei o seu Deus é grande e nada é impossível para Ele. Amém, Jesus. Aleluia. Oh, glória! Vamos seguir aqui para que a gente possa entender. Vamos ver o verso 38, não é isso? 38. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor. Irmãos, olha como ela se coloca. Depois que o anjo diz,
a sua prima já foi agraciada, ela disse, bom, ela é uma mulher vivida, tem um marido respeitoso, são pessoas honestas, já de idade, ela crê no Senhor, e vamos colocando aí coisas. Se aconteceu com ela, quem sou eu para dizer não para o Senhor? Verso 39. Então, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito do Senhor. Cheia do Espírito Santo. Irmãos, olha que negócio aqui é forte, a coisa aqui é séria. Uma mulher estéril, ela é agraciada por Deus. Um homem que faz a vontade de Deus tem a visita do anjo. Isabel tem a visita, ela fica grávida. Deus manda um anjo ir a uma jovem, avisa para ela. As duas agora vão se encontrar. Amém, Jesus. A experiente, como a que não tem nenhuma experiência. Deus une as duas aqui. E quando Maria se aproxima e sauda sua prima Isabel, a criança que estava já 6 meses, alguns meses no ventre de Isabel, ela pula, ela mexe, ela solta, ela se alegra. Por quê? Porque o ungido que está agora na vida de uma jovem, de uma virgem, traz vida e alegria ao ventre de uma mulher velha. Amém, Jesus. Aleluia. Traz esperança, traz força. Glória a Deus. E as duas, quando se encontram, são cheias do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu quero dizer aqui, às vezes, bom, agora me perdoe, eu posso até fugir um pouquinho, mas uma igreja mais antiga precisa de ter encontro com uma igreja mais nova. Uma igreja mais nova precisa ter encontro com uma igreja mais antiga. Por quê? Como assim, pastor? Porque nós, às vezes, somos tão velhos e tão cheios de coisas, de que costumes, e que nós sabemos, e que nós já aprendemos, e que nós somos tão experientes, que às vezes nós já não produzimos mais. E às vezes Deus está trazendo gente nova, pessoas novas para dentro da igreja, e nós às vezes estamos com tantas coisas, isso não pode, aquilo não pode, isso não pode, assim não deve, aquele jeito não deve, não vir. Nós temos que entender o seguinte, que a nossa obrigação é acolher a todos, seja os mais velhos como os mais novos, entendam, queridos? Porque os mais novos podem chegar e mesmo os inexperientes, eles vão precisar da sua experiência. Aleluia. Para que eles possam continuar no caminho do Senhor. Glória a Deus. E os mais novos podem nos ensinar, os mais velhos, que não é só olhar para frente. Nós precisamos também abrir nossa visão e ver que coisas novas vão acontecer. Amém. Aleluia. Então, quando Maria se encontra com Isabel, as coisas mudam. Já não tem mais diferença de idade, já não há mais idade, já não há mais pessoas que não podem ter filhos, já não há mais falta de esperança, porque agora a esperança está em Isabel, e vem Maria trazendo algo novo e dizendo, olha, não importa a sua idade, o que aconteceu com você, o que Deus fez com você, Deus fez comigo, o que Deus fez comigo, Deus fez com você, não importa a diferença, não importa o que pensamos, o importante é que Ele pode mudar e fazer e realizar todas as coisas na nossa vida. Deus, glória a Deus. Ou Ele pode. Deus, Vamos glória a continuar aqui, já estou terminando, só mais esse pedacinho. Verso 42. Exclamou em alta voz,
bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E onde se provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. E Maria, que agora ela realiza um canto. Ela canta de alegria. Se você pegar essa parte aqui, você vai ver que é um canto de Maria. Ela canta, ela se alegra. E esse canto minha alma engrandece ao Senhor. Tem esse hino por aí, nós até cantamos ele essa semana no ensaio. Minha alma engrandece ao Senhor. Nós precisamos entender, Deus ele está pronto para mover coisas em nossas vidas, para falar conosco. Vemos aqui que enquanto Zacarias estava trabalhando, o anjo aparece à direita da mesa, do lugar onde ele estava. Lugar de honra. Ele traz essa notícia. Qual é a notícia que você espera nessa manhã? Oh, eu espero tanta coisa de Deus. Ah, como eu gostaria que Deus respondesse as minhas perguntas. Ele tem respondido. Mas como eu gostaria que isso agilizasse mais rápido e que todas elas fossem respondidas. Igreja, hoje nós estamos diante desta mesa. Aqui nós não temos aquele grande banquete com pernil, bebidas, carnes, mas nós temos aqui o suficiente para alimentar a nossa alma. Amém, Jesus. Aleluia. O suficiente para trazer dentro de nós a presença real do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Quando Maria encontra e sauda Isabel, a criança mexe. Deus poderoso. Quando nós pegarmos o pão e o cálice e segurarmos, o Espírito de Deus moverá a sua vida. Aleluia. Em cada função, que nós possamos sentir a presença de Deus. Aleluia. Como eu disse aqui, um vinha, tirava a cinza do culto anterior, limpava o lugar, o outro vinha, trazia as brasas numa vasilha, e aí vinha o sacerdote e realizava. Um depende do outro. Amém, Jesus. Um necessita do outro. Maria precisou de Isabel para ela se confortar, por isso o anjo foi e disse: olha, tua prima, aquela fiel, aquela serva, aquela que teme a Deus, aquela já de idade, mas que nunca duvidou dos planos de Deus, que sempre ora. Eu visitei o marido dela, ele estava lá na intercessão, e eu apareci para ele, eu fui enviado por Deus, e disse para ele: sua mulher vai ficar grávida. Apareci para Isabel e disse para ela, no tempo determinado, o nome do seu filho é João, e agora eu apareço para você e eu digo para você, você vai dar à luz e o nome do seu filho vai ser Jesus, o Salvador. Oh, aleluia. E hoje Deus aparece para você. E Ele conhece o seu nome. E antes que os nossos pais colocassem os nossos nomes em nós, Deus já tinha escolhido o nosso nome. O Senhor já realmente estava conosco. O Senhor já realmente pensava em nós. E o Senhor realmente havia feito já a escolha do nosso nome. Amém, aleluia. Nós estamos aqui na ceia. Glória a Deus. Deus poderoso. E às vezes, me perdoe eu dizer isso, já estou terminando, mas pessoas dizem: eu não vou participar da Santa Ceia, Soberano. porque eu não sou da igreja. Ser da igreja é muito importante. Presta atenção. Ser da igreja é muito importante, porque a igreja tem um trabalho de cuidar, de lidar, de orientar, de ensinar, de amar, de perdoar, de incentivar e muitas outras coisas mais.
Mas o mais importante não é você ser da igreja. O mais importante é você ser do Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Porque não é a igreja quadrangular que salva, não é a batista, não é a assembleia, não é a metodista que salva. As igrejas estão aí para juntar o povo e levá-los à presença de Deus. Como Zacarias fazia, ele intercedia pelo povo, para que o povo conhecesse o poder de Deus. Ok? Agora, o importante é que nós sejamos de Deus. Porque seja da batista ou da assembleia quadrangular, o importante é que a nossa vida esteja nas mãos de Deus. Amém. Estando e sendo das mãos de Deus, nós temos que entender uma coisa. O cristão, o que é de Deus, não fica sem participar da Santa Ceia. Amém. Aleluia. Por que, pastor, que eu não posso ficar um dia porque eu estou com raiva? Irmão, não fique com raiva. Você pode até entristecer, mas ter raiva, ódio você não pode. E se a raiva vier, que seja repentina, e arrependa-se, e mova-se, e muda-se, porque Jesus ele veio para transformar. Aleluia. A Bíblia diz que o anjo disse para Maria, ele será grande, e ele salvará. O Senhor veio para nos salvar, para te salvar. Amém, Jesus. Aleluia. Deus. E não é salvar só a alma, não. Deus poderoso. Todas as vezes que Jesus curava alguém, ele dizia, a tua fé te salvou. Amém. Aparecia um cego, Jesus dizia, a tua fé te salvou. Por quê? Não é só a alma. Ele nos salva de muitas coisas. Porque tem muitos que enxergam e vão para o inferno. Mas aquela pessoa, talvez ela foi até salva da alma. Mas Jesus estava curando ela, principalmente ali naquele momento, além da alma, o corpo. Talvez alguns nem eram salvos, iam apenas por causa da cura, que nós sabemos que a Bíblia diz que muitos iam por causa da cura, dos milagres que ele fazia, mas eles eram salvos da cegueira, eram salvos da doença, a mulher do fluxo de sangue, o paralítico foi salvo da paralisia. Mas nesta manhã, nós temos que entender que o Senhor Jesus te trouxe aqui para que nós possamos participar do corpo, do sangue e temos uma comunhão com Ele. Amém. Aleluia. Eu não sei há quanto tempo você não tem comunhão com o Senhor, pastor. Eu vim na igreja todo dia. Vir à igreja é uma coisa. Agora, aproximar do altar e ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus e seguir os mandamentos, não da igreja, não do pastor, mas os mandamentos que Deus ensina, manda, pede, ser fiel a mim, siga-me, dê sua vida para mim. Amém. É diferente. Nessa manhã, a maioria de vocês, ou todos vocês, já tem Jesus como Salvador. Amém. Aleluia. E se não tiver, não saia daqui sem Ele. Ô pastor, eu vou na igreja há muito tempo, mas nunca, e não gosto que fala de Jesus para aceitar Jesus, não. Se você não gosta que fale que aceita Jesus, você vai me perdoar. Ele não vai te salvar. Porque Ele só salva aqueles que querem ser salvos. Amém. Amém, Jesus. Ele não faz nada contra a vontade dele. Você pode se colocar de pé nesse momento. Amém, Jesus. Chegou o momento em que nós iremos, que você vai fazer o seu incenso, ou seja, a sua adoração, vai fazer o seu devocional, vai fazer o seu momento com Deus. Enquanto Zacarias esparramava a fumaça, o incenso no altar, que é a oração do povo de Deus, subindo até a Deus. Porque não há oração ouvida por Deus
Olha bem, não existe oração ouvida por Deus se não tiver um intercessor. E o único intercessor que leva as suas orações a Deus é o Senhor Jesus. Amém. O pastor pode te incentivar, o pastor pode te animar, o pastor pode fazer tudo. Mas quem leva a sua oração à presença de Deus não é a igreja, não é o pastor. É o Senhor Jesus. Porque é Ele que intercede por nós. Aleluia. O único mediador entre Deus e os homens e Deus. E todas as vezes que você ora em nome de Jesus, Ele pega as suas orações, apresenta a Deus, e Deus então, como o seu filho é o intercessor, Ele roga por você, por mim, por nós. Deus ouve. E temos resposta. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Aleluia.